Fala estudiosos, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje a gente está num formato diferente, os três integrantes aqui da equipe, para trazer uma mensagem para vocês. A primeira delas é falar desse novo momento do estudo de investimentos. Muita gente achou que o Jefferson tinha ido embora, ele é o fundador do canal, achou que ele tinha vendido, que ele tinha ido embora, saído da equipe, coisa do tipo. Na verdade não, a gente aproveitou esse momento, já vinha aí, como é que se diz, namorando essa ideia já há algum tempo. A gente aproveitou o mês de maio, que juntou pessoas aí que têm uma ideia parecida, uma sinergia, né? Para unir, e vocês vão, daqui para frente vocês vão ver muito mais a minha cara aqui no Stories, no feed, mas na verdade esse é um trabalho que ele é feito por três pessoas aí, pensado, estudado, tem muito suor por trás do conteúdo que é entregue para vocês. Pessoal, o Jefferson vai começar aqui a contar um pouco da trajetória dele. Jefferson, como que foi a sua entrada aí no mercado financeiro? Que ano que você começou e como é que foi para você ali quando você teve a primeira experiência, o primeiro contato? Bom, pessoal, seguindo o que o Edgar falou, quando eu tinha meus 18 anos de idade, eu tinha uma vontade de conhecer esse mundo do mercado financeiro, a parte dos investimentos. Tinha um amigo meu que já trabalhava numa instituição chamada Banco Pan, e ele me ofereceu essa oportunidade. Você tem muito perfil de trabalhar aí com atendimento, a parte de finanças, você é até bom em cálculos. Cara, você não gostaria de participar do processo seletivo? Eu falei, cara, por que não? Nessa época eu estava trabalhando numa multinacional, né? Exxon, All Corporation, algum de vocês pode ser que conheçam, fabricante de latinhas, melhor dizendo. E aí, tive essa oportunidade, essa honra de conseguir trabalhar aí entrar, passar pelos processos seletivos, que não é fácil de entrar. Eu trabalhava na parte do crédito imobiliário, entrei como consultor imobiliário, né? E você entrou num momento bom, né, da economia, porque 2014, 2015 ainda estava ali, né, as coisas acontecendo ali, a questão do crédito sendo liberado, você fazia o que o pessoal conhece como home equity, né? Home equity, exatamente. Que é empréstimo com garantia de imóveis, que se você for pesquisar aí, pessoal, vocês vão ver que costumam ser as taxas mais baixas aí do mercado, quando tem uma garantia de um bem, né, que seja um imóvel, um terreno, alguma coisa que possa, né, ser dado como garantia. Oferecer um crédito de grande potencial, de grande valor, e eu não sabia nada daquilo ali, é tudo novo para mim. Então foi assim, uma experiência muito incrível. Isso em que ano mesmo? Isso foi em 2014. 2014? 2014. Caramba, em 2014 estava ainda aquecida essa parte de crédito aqui no país, né? Justamente o crédito essa imobiliário estava bombando. É só tomando crédito adoidado, literalmente. Galera, o termo é home equity, tá? Depois vocês pesquisem aí, vocês vão ver que hoje está muito mais popular ainda. Naquela época ele aparecia, mas não com tanta evidência na rede social, mas hoje está muito mais popular, que é um crédito em que o imóvel fica ali de garantia para a instituição, e aí a taxa costuma ser muito mais baixa, mais acessível. E aí só puxando um pouco para cá, Jefferson, já volta aqui para ti. 2014 você começou, enquanto isso você já tinha tempo já tomado uma experiência. Com certeza. Na verdade, a minha carreira era tanto a financeira, eu almejava a carreira financeira, como também a carreira jurídica. Em 2007 eu comecei como trader, eu operava ações e opções aqui no edifício Marilanã, aqui em Cuiabá, né? E a partir daí, quando teve em 2008 aquela crise imobiliária nos Estados Unidos, a subprime, eu tomei meu primeiro prejuízo. E eu falei, bom, eu acho interessante conhecer um pouquinho sobre o mercado imobiliário. E aí, ao mesmo tempo que eu fazia a faculdade de Direito, eu fiz também um curso para técnico como corretor de imóveis. E foi aí que eu engatei o meu conhecimento total no ramo de mercado imobiliário, vendendo terreno no Mato Grosso, vendendo terreno um pouquinho no Amazonas também. Depois eu me tornei advogado. E o aprendizado da crise do subprime teve alguma coisa a influenciar? Porque lá, galera, para quem não sabe, o subprime foi a crise de 2008 nos Estados Unidos, né? Que o que desencadeou ali foi o problema das hipotecas, né, sobrepostas ali dos imóveis nos Estados Unidos. Teve alguma coisa relacionada ou foi só coincidência mesmo, uma coisa? Na verdade, foi um mercado que desabou de forma global, né? Então, quando aconteceu aquela crise, inclusive no Brasil. Exatamente, eu operava opções, ações aqui, eu operava muito alavancado na época. Então, eu apostava todo o meu dinheiro, e isso foi o primeiro erro que eu tive como investidor, né? Porque na verdade existe uma diferença de investidor e especulador. Eu, na verdade, estava especulando no mercado, achando que eu estava investindo. E aí foi quando eu tomei a minha primeira porrada, meu primeiro prejuízo. Eu falei, bom, eu preciso conhecer um pouco mais sobre como funciona o mercado imobiliário. E foi aí que eu fui fazer o curso como corretor de imóveis para ver como é que funcionava. Só explica pra galera o que é alavancado. Quando você diz assim, eu estava alavancado, o que significa isso? Alavancar. Traduzindo em termos mais claros. Alavancar é você utilizar de um valor que você não tem. Ou seja, você trabalha com um determinado valor que, na verdade, é multiplicado. Ou seja, você trabalha, na verdade você tem R$100, mas você na verdade está trabalhando lá no mercado com uns 10 mil, com 100 mil.
Então, se você tomar um prejuízo, você vai tomar um prejuízo nessa proporção. Se você tiver lucro, obter lucro nessa operação, você vai também obter lucro nessa proporção. É um perigo, é muito arriscado. Tem que ter bastante conhecimento no mercado acionário, né, saber muito sobre análise gráfica, enfim, que a gente vai verificar de acordo com os cursos que a gente vai fazer aqui. A gente vai explicar todos esses termos para vocês aí que estão assistindo, mas basicamente é um perigo. Então, na hora que eu estava naquele, eu lembro daquele fatídico dia que eu perdi muito dinheiro, na hora que começou a ter aquelas notícias espalhadas, né, enfim, e aí eu me assustei muito com isso. Eu me recuei do mercado mesmo, falei, não quero mexer mais com isso, mas sempre foi minha paixão, tanto esse lado financeiro como o lado jurídico também. Caramba, gente, que bacana. E olha pra vocês verem, galera, a diferença, né, na linha aí de cada um. Enquanto em 2008 o Jean já tinha tomado uma experiência negativa, né, a gente ainda estava no ensino médio, mano. Estava no ensino médio. Estava no ensino médio. Literalmente. O Jefferson foi em 2014 ter um contato ali com o mercado e começar a sua carreira. Mas você ficou só no Banco Pan ou como que assim desenvolveu a sua carreira depois disso? Você ficou até quando ali? O que sucedeu na sua sequência? Certo, eu fiquei até o ano 2016, né? Foi ali quase 2 anos dentro da instituição. Depois, logo, surgiu a oportunidade de trabalhar no modelo cooperativismo, né? Que é um modelo completamente diferente de instituições bancárias, enfim, outros modelos que existem e que poucos conhecem. E aí foi onde eu conheci essa fantástica fera que está aqui do meu lado. Uma gerência de uma carteira foi uma experiência assim, imensurável que eu levo para a minha carreira, que foi na agência da Couto Magalhães, em Várzea Grande, para quem conhece, aqui no estado. E foi uma experiência incrível, cara. E qual que foi, assim, para fechar essa parte contigo, qual que foi a principal diferença que você notou de um banco para uma cooperativa, né? Porque, galera, por incrível que pareça, tem muita gente que não sabe, não entende o que é o cooperativismo de crédito. E se você, por exemplo, é um profissional que está buscando uma oportunidade aí e negligencia as cooperativas de crédito, cara, você está negligenciando um mar de oportunidades. E naquela época, para mim também foi novidade, que eu entrei também em 2016 com o Jefferson. E qual que foi a principal diferença? O que você sentiu ali de diferente de uma para outra? Bom, primeiramente, o tratamento com o próprio cliente. No caso, na instituição financeira, é o cliente. Na cooperativa é o cooperado, né? Ou seja, a gente se torna um cooperado da cooperativa. E quando a gente se fala do mercado financeiro no geral, a gente está falando de taxa de juros, que todo mundo ali está querendo pegar um empréstimo, enfim. E isso na cooperativa, tudo que você faz na cooperativa retorna para os cooperados, enfim, para a região. Então isso é fantástico. Tem um dado momento, a gente vai explicar um pouquinho melhor para vocês como que funciona o modelo cooperativismo. Esse é um modelo de negócio fantástico que indico todos conhecer e ter uma conta lá com você. Valeu, Jefferson. E galera, foi em 2016 que eu conheci o Jefferson. Só voltando um pouquinho a fita aqui. Em 2012 eu entrei no Banco Bradesco, fiquei até dezembro de 2015. Foi minha primeira experiência de carteira assinada e também minha primeira instituição financeira. Foi um choque porque eu trabalhava só de, sabe, esses serviços assim, como é que... de freelance para os outros, fazendo serviço geral. Serviço geral, serviço aqui, uma oficina ali. E cara, quando eu consegui essa oportunidade, ajudaram bastante. E quando eu cheguei na primeira oportunidade de carteira assinada, caí dentro do banco já, eu tive a sorte de ter bons gestores e que os caras me deram todo o caminho, sabe? Passei por escriturário, caixa e fui até gerente assistente do banco. E aí em dezembro de 2015 eu saí e em janeiro de 2016 eu assumi uma oportunidade na mesma cooperativa que eu já trabalhava, já na gestão de uma carteira. Foi ali a primeira vez que eu cuidava realmente da conta do cliente. E ali começou a bater ali o peso da responsabilidade e a gente começa a sentir realmente, assim, caramba, o que eu falo aqui tem um peso, né, na vida da pessoa, que a pessoa vai levar em consideração na hora de decidir alguma coisa. E aí, até que eu saí da cooperativa, eu entrei na primeira, passei por uma segunda, saí em 2018 da cooperativa, passei pela adquirente Stone, que é uma empresa de meio de pagamentos também, muito, assim, ela tem uma excelência, né? Era uma startup e aí abriu capital na Bolsa de Nova York, Nasdaq, né? E assim, ela trouxe ensinamentos fantásticos. E até que em outubro de 2019 eu saí para empreender na área de treinamentos para certificações, que eu faço desde o tempo que eu trabalhava no Banco Bradesco. E aí agora a gente, em maio de 2020, a gente se juntou. Foi quando eu conheci o Jean agora em 2020, foi bem engraçado. A gente estava no centro de exame, né, da prova da CEA, dia 23, e foi muito engraçado, cara. Dia 3 de maio de 2020. Nós todo mundo ali ansiosos para fazer a prova da CEA. E aí eu sentei do lado de uma pessoa assim e a gente começou a conversar. Eu tava com a apostila na mão ainda, revisando questão. E aí a gente começou a conversar, faltava assim poucos minutos para começar a prova. E aí eu troquei telefone com ele. E aí eu falei, cara, me chama lá, vamos trocar uma ideia.
Porque o Jean, como ele contou brevemente que ele era da área jurídica, e eu falei assim, cara, conversa comigo, vamos ver o que a gente pode se ajudar aí, trazer alguma informação para ti. E a gente começou a conversar bastante, e eu falei assim, cara, dá pra você fazer isso, dá pra você fazer aquilo. E aí eu falei, eu tenho que unir duas pessoas, coloquei ele em conexão aqui com o Jefferson pra tá assim, agregando valor um com o outro, né? E aí conta mais o que você achou, como é que foi essa experiência inusitada do bate-papo no dia do exame e até de chegar aqui. Foi show, assim, para chegar até aqui foi lógico, demorou, o lapso de tempo foi curto, né? Mas a nossa conversa foi muito agradável desde o início que a gente se conheceu, né, Ricardo? A gente estava nervoso porque é uma prova extremamente difícil, né? Para quem não sabe, é uma prova de certificação que torna a pessoa especialista em investimentos segundo a Anbim. Naquele dia eu conversei com o Edgar, eu tenho um interesse em entrar nesse mercado financeiro também, que sempre foi minha paixão, sempre foi meu sonho. Antes disso eu me tornei empresário no estado do Ceará, minha história é bem longa, mas quando eu cheguei aqui novamente em Cuiabá, eu vim com essa proposta de me tornar um especialista, um profissional de qualquer forma do mercado financeiro. E foi aí que o Edgar abriu, assim, digamos, as portas, né? Ele que me deu todas as instruções necessárias para poder conversar diretamente com o Jefferson. E basicamente, resumindo aqui, em maio, né, que a gente começou a conversar, na verdade em abril que a gente começou a conversar, e a gente decidiu fechar essa parceria aqui, entre a gente aqui, para poder oferecer para vocês aí que estão assistindo, uma educação verdadeiramente de qualidade, pessoal. O que a gente tem aqui é experiências, né, que a gente precisa passar para vocês que vão nos acompanhar, porque são experiências que todo mundo deveria ter, né? Não necessariamente passar o que a gente passou, mas conhecer a nossa trajetória, a nossa história, para não errar como nós erramos. Todo mundo aqui tem a nossa história, cada um tem a sua história, cada um tem os seus erros. Eu errei muito financeiramente, muito. A gente pode conversar também mais para frente, né, ligar sobre isso aí, sobre a minha carreira, inclusive na parte empresarial. Mas é muito importante vocês terem em mente que a nossa equipe aqui é profissional, pessoal. O que a gente vai oferecer para vocês é coisa boa, não se preocupe com isso. E a gente aprende com isso também, né? Claro. Você tá falando, Eu ia falar que o Jean, embora ele não tenha sido bancário, né? Ele é filho de uma bancária, Exato. é casado com uma bancária também, então, Sim. além de ser especialista em investimentos pela Ambima, então assim, ele sabe qual que é a dor do dia a dia. E assim, tem aquele ditado, né? O sábio aprende com seus próprios erros. É o inverso, o inteligente aprende com seus próprios erros e o sábio aprende com os erros dos outros. Exato. O Jean teve os erros dele, eu cometi os meus erros e o Jefferson também teve os erros dele na trajetória. E assim, galera, talvez uma delas vamos falar para vocês, a pirâmide financeira. Com certeza. Segure aí que Com vai vir certeza, um vídeo pirâmide para vocês. financeira. A Esse gente aí vai na ter porta, tem muita história para contar sobre pirâmide financeira. E por incrível que pareça, as pessoas são pegas ainda hoje em dia. Nunca vão parar, pessoal. Nunca vai parar. Isso aí, infelizmente. a gente já só tá troca o ligado produto, nisso. né? Só troca ali o que tá ali na frente, ali a fachada. Exatamente. E eu tava falando aqui, galera, que assim, ó, agora eu vou ver se eu acerto o ditado, né? O inteligente aprende com os próprios erros e o sábio aprende com os erros dos outros. Cada um dos três aqui já cometeu erros assim, grosseiros ali durante a trajetória, né? Erros financeiros. E o negócio que a galera não percebe é que, assim, às vezes um erro que você comete hoje nas suas finanças, né? Uma decisão errada que você comete hoje, a consequência não vem hoje, não vem amanhã. Mas ela vai assim, ó, devagarzinho se acumulando. E aí quando você assusta, dali um ano e meio, 2 anos, cara, o que aconteceu com minhas finanças? Não, é o que você fez lá atrás, né? As decisões erradas, as compras por impulso, coisa do tipo que a gente vai debater muito aqui no grupo, que está refletindo, entendeu? Então a ideia da gente é realmente trazer coisa que já fez a gente sofrer, dores que a gente já vivenciou, para te ajudar a não passar por isso. Ou se você estiver já passando por isso, minimizar, diminuir às vezes esse impacto. E uma coisa que eu digo já para vocês, a gente assim, deu muita risada quando a gente foi trocar essas experiências negativas uns com os outros. Falei assim, cara, eu achava que só eu tinha feito isso. Eu achava que só eu tinha caído numa pirâmide, eu achava que só eu tinha pegado o dinheiro errado assim. E assim, na verdade não, gente. Todo mundo erra, não se julgue, não se culpe por isso, entendeu? Você vai ter as consequências, mas todo mundo comete erros, né? É natural, o importante é aprender com eles. Eu queria que você deixasse as considerações finais para a galera e o convite para eles também. Bom, pessoal, estudiosos, né? Agora vocês são estudiosos e estudiosas da Estude Investimentos. Acompanha a gente aqui no canal, no YouTube, acesse o nosso site www.estudeinvestimentos.com.br. Lá tem um monte de produtos, e-books, até planejamento financeiro a gente vai trabalhar também. Atualmente nós estamos trabalhando em um curso básico para as pessoas que estão querendo iniciar investimentos, né? Porque o que uma das nossas primeiras reuniões foi falar assim, poxa, tem muita gente que está querendo hoje investir por causa
da pandemia que está fazendo essa movimentação nas bolsas, por causa dessa renda fixa, que a taxa Selic está muito baixa. Só que as pessoas não têm muita consciência de que o mais importante é fazer a base, fazer a fundação da casa para depois pensar em investir. Então a gente está oferecendo, a gente vai oferecer, está trabalhando no curso atualmente, no curso para poder oferecer para vocês essa fundação, esse início, esse trajeto, né? De como inicial. Exatamente, esse primeiro degrau para você subir a escada do sucesso. Então assim, eu só queria agradecer realmente a parceria que eu tenho com vocês aqui, verdadeiramente, de coração mesmo. Eu estou muito à vontade em falar perto de vocês, eu gostaria de poder oferecer todo o meu conhecimento, transmitir todo o meu conhecimento para vocês que estão assistindo a gente. E fique com a gente que você vai gostar do nosso conteúdo, vai gostar do nosso conhecimento que a gente vai transmitir. É só isso, agora só está o começo, nós já começamos a fazer lives com pessoas bastante importantes no mercado. Então, assim, a tendência é só a gente crescer, amadurecer e passar da melhor forma possível essa educação financeira. Boa. Jefferson. Bom, finalizo aí agradecendo mais uma vez a todos os seguidores que estão aí com a gente nessa jornada. Vocês que são nosso combustível para que a gente consiga alavancar nossos resultados. E é claro, pessoal, a gente é legal, se achar que vocês não achar legal o que o Edgar está falando, o que o Jean está falando, que eu estou aqui falando, né, fazendo algo lá no site que não esteja sendo atrativo, a gente está aqui para melhorar. Então a gente só melhora com o feedback das pessoas, realmente com os erros que a gente comete. Então sejam bem-vindos aí mais uma vez. Vamos escrever muitas histórias aí com todos vocês, com toda certeza. Galera, para fechar aqui, que os meninos já falaram aí tudo que podia ser dito, vou copiar o Tio Uli. Tio Uli, não me julgue, tá? É só o começo, galera. Isso aqui é só o começo. Tem muito chão pra gente trilhar. Tamo junto, vamos que vamos. Valeu Valeu, pessoal.